Vamos que vamos, mais um Pode Constelar, gente. Hoje estou aqui com um tema muito importante. Nós estamos falando sobre adolescência, né? Você que é mãe, você que é pai, você que tem um adolescente em casa e esse adolescente aí tá cheio de conflitos. Também nós já fomos adolescente e hoje estou com a doutora Andressa Calarga, que vai falar da adolescência dela. É um prazer, uma honra te receber aqui, Muito prazer, gente. Olá, tudo bem? Andressa, doutora Andressa, né? Porque a gente falando de adolescência, na sua adolescência foi fácil para hoje você ser uma doutora? Olha, não foi fácil. Aliás, quando eu falei para os meus pais que eu queria ser dentista, né? A primeira reação deles foi, óbvio, felicidade, porque todo pai fica feliz, tipo, minha filha quer ser uma dentista, né? Só que a segunda reação não foi a esperada, porque a minha mãe falou assim: filha, eu fiquei muito feliz que você escolheu essa profissão, porém a gente não tem condição. Teria alguma outra opção para você fazer? E o meu pai, a mesma coisa. Quando eu conversei com meu pai, eu já trabalhava numa empresa de TI, nada a ver comigo, de tecnologia da informação. E nessa empresa, o chefe, meu ex-chefe, né, havia falado pra mim que se eu quisesse seguir na carreira de TI, ele ia me ajudar a custear na faculdade. Ou seja, eu já estava numa empresa, eu era jovem aprendiz, né, tinha um salarinho normal de jovem aprendiz. Quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha 16. 16 anos? Já estava ali na reta para entrar na faculdade. Uhum. E aí meu chefe ofereceu essa oportunidade, falou: olha, se você continuar, a gente quer investir, né? A gente quer ver o que você está aqui trabalhando. E aí, só que desde o começo eu já tinha falado para ele: esse não é meu sonho. E ele falou, caso eu mudasse de ideia, né, ele ia me ajudar a custear. Então, quando eu contei para os meus pais, a primeira reação do meu pai também foi falar assim: filha, o seu chefe já não vai te ajudar a fazer faculdade de TI? Então faz a faculdade de TI. E aí eu fiquei triste, né, no meu coração, de imediato, né, fiquei triste. Então eu tinha dois caminhos, ou eu seguia pelo lado mais fácil, né, que era o TI, né, que já estava ali na porta. Sim. Ou eu seguia meu sonho, ou eu decidia fazer odontologia e ia pelo lado mais difícil. E os meus pais falaram: a gente não tem condições. Nossa. Então, se você quiser tentar fazer odonto, vai ter que dar um jeito, né? Vai ter que dar um jeito. E é importante você falar isso, Andressa, porque muitos jovens hoje, eles se perdem quando chega nessa fase, porque eles nem sabem. Olha só que interessante, você já sabia, né, que você queria, você foi firme no que você queria, e não foi por causa do dinheiro, e teve uma oportunidade, né? Sim. Porque o seu chefe, né, o seu ex-chefe, ele ia te dar uma oportunidade. Mesmo assim, você sabia do seu sonho. E tem muitos jovens que eles não sabem o que eles querem, eles se perdem nessa fase da vida, nessa geração, né, de hoje, até que ela é muito informatizada, tem muita informação, e o jovem fica perdido. E agora? O que eu gosto? O que eu vou fazer? Porque às vezes tem alguém que fez e deu certo, outros deram errado, né? Sim. Às vezes os pais, por referência, não tiveram uma referência dentro de casa. Os seus pais, você tinha referência de alguém da sua família que era dentista? Não, pelo contrário. Na minha família, assim, por parte de pai, família pequena mesmo, né? Então, os meus pais não foram para a faculdade, não se formaram, né? Eles pararam na escola, também por conta dos recursos, né, financeiros. Então, da família, assim, até por parte de mãe, a nossa geração de primos, né, eu, minhas primas, foram os primeiros a entrar na faculdade, a fazer faculdade. Por parte de pai, tiveram alguns, mas é que a família é um pouco mais afastada, mas o meu pai, a minha mãe, eles não tiveram essa oportunidade de fazer faculdade. Então, eu entendo até o lado deles, né, eles não tiveram essa oportunidade, né, então como é que é difícil ajudar. Os meus pais sempre falaram: vai em frente, faz faculdade. Só que na hora do vamos ver ali, né, quando fala assim: eu quero fazer odontologia. Ixi, e agora? Logo isso. Logo um curso super alto, né? Sim. Então a área da saúde, infelizmente, até hoje é muito cara, né? Se você for parar pra pensar, é um custo muito alto. Só que eu tinha muito claro no meu coração, né? Você falou sobre saber o que quer. Então eu sou cristã. E, na verdade, eu escolhi odontologia porque eu orei muito. Eu pedi para que Deus me revelasse qual direcionamento, porque o meu sonho era ajudar as pessoas. Eu só falava assim: eu não me vejo passando a vida inteira na frente de um computador. Então, eu sabia que eu não queria isso. Eu queria ajudar as pessoas. Então, eu orei bastante e eu tive um sonho dormido, né? Sonho dormido. Você não gosta de falar, né? E eu tive um sonho. Nesse sonho, eu via um homem, cadeira de dentista, eu atendendo uma mulher e um homem me ensinando.
E aí, quando eu terminava o tratamento nessa mulher, ela levantava e começava a chorar muito. Ela chorava muito. E ela me abraçou e falou assim, muito obrigada, porque agora eu posso sorrir novamente. Nossa. E depois que eu tive esse sonho, quando eu já estava orando, pedindo para Deus para que Ele me desse um direcionamento de qual profissão escolher, eu acordei e eu falei assim, é isso, é odontologia. E eu fiz um teste vocacional só para confirmar, assim, né, aquele teste. Você é terapeuta, você sabe muito bem a importância desses testes. E aí no teste vocacional saiu odontologia, medicina, enfermagem, várias áreas da saúde. E aí foi minha confirmação, eu falei, é isso. E aí quando os meus pais falaram para eu escolher outro curso, me deram a minha realidade mesmo, né? Falou, filha, não temos condição. Eu falei, não, quem me deu esse sonho foi Deus, foi o Criador do Universo. Se Ele tá falando que eu vou me formar, que eu vou ser dentista, eu vou ser. Não importa o que aconteça, se o dono do mundo tá falando que vai acontecer, então eu vou correr atrás, eu vou fazer, eu vou conseguir. Então a espiritualidade também é importante, né? De ter fé, acreditar, né? Não, eu acredito em mim, acredito num Deus que Ele vai me proporcionar, vai vir de alguma forma. Eu quero, Ele falou que vai me dar, então pronto, tá aqui, eu vou fazer. E aí você tinha quantos anos quando você foi fazer quando você tomou a decisão, se inscreveu, você já estava com quantos anos? Eu já estava no terceiro ano, finalizando já o colegial, né? O terceiro ano do ensino médio. Eu acho que eu tinha 17 para 18, se não me engano. E você já foi para a faculdade? Aí já fui direto. Eu fiz o Enem. Eu ganhei bolsa em uma faculdade, só que era muito distante. E aí eu conversei novamente com os meus pais e eles falaram assim, se você for morar em outro estado, onde eu consegui a bolsa, ia ter que custear aluguel, comprar móveis, ia meio que sair elas por elas. Então, os meus pais falaram assim, tenta usar essa nota, eles falaram do FIES, né? E aí eu fui tentar fazer o FIES aqui mesmo, morando perto deles. Pelo menos não ia ter custo de moradia em outro estado e tudo mais. E aí eu entrei em uma faculdade e consegui o FIES, né? Eu fiz o FIES. E aí o governo pagou minha faculdade, né, durante o período de faculdade, inclusive eu pago FIES até hoje, porque o governo custeou, então depois de formado você tem um ano, tem um ano para se estabilizar, para você entrar no mercado de trabalho. E aí eu comecei a trabalhar e depois de um ano de formada você começa a pagar o FIES. E é muita dedicação, né? Porque você teve que estudar bastante, né? Bastante, mas só Deus sabe. E hoje você tá com a clínica, já tem... Sim. Hoje, além de dentista, hoje você incluiu mais... Porque na jornada, né, vai aparecendo várias coisas, oportunidades, né, possibilidades dentro da sua área. Sim. O que você foi estudar além para colocar dentro da clínica, né? Na verdade, eu fiz muito curso. Eu nunca parei de estudar desde que eu me formei. O meu primeiro passo foi entrar para cirurgia. Então, eu fiz cirurgia oral lá na USP. Eu fiz um ano de cirurgia, porque era minha grande paixão, ainda confesso. Eu amo cirurgia, sou apaixonada por cirurgia, então eu estudei primeiro a cirurgia. Só que nesse meio tempo, volta a família novamente, né? Começou a surgir o boom da harmonização facial. E aí aquele burburinho todo, né? Dentista pode fazer, botox, preenchimento. E a minha família, minha mãe principalmente, né? Porque ela queria, né? Certeza. Óbvio, né? Ela falou, filha, vai fazer um curso, eu te ajudo, tal. Eu falei, agora sim, né? Não, minha mãe sempre me ajudou, tá, gente? Como ela podia, meus pais também, eu falo, eles sempre me ajudaram te como apoiaram. Eles podiam, né? De acordo com os recursos deles, eles sempre me ajudaram em tudo. E aí minha mãe começou a me incentivar, ela falou, filha, faz o curso, você vai perder alguma coisa se você fizer? Eu falei, perder não, né? Vai agregar, né? Vai agregar, ela então faça. E aí eu fiz um curso básico, só que assim, quando eu fui fazer o curso, eu tinha uma mentalidade muito diferente, porque eu pensava que a harmonização era algo fútil. Então eu tinha esse pensamento. Eu falava assim, não, eu me formei em odontologia para cuidar de pessoas. Era aquela visão meio fechada, assim, sabe? Eu vou cuidar de boca, sorriso e é isso. Por mais que eu já tinha aprendido na faculdade que odontologia tem uma vastas especialidades, cabeça, pescoço, áreas, traumatologia, bucomaxilo, né, que, enfim, se você sofrer um acidente de carro, até de arma, quebrar algum osso da face, é dentista especialista em bucomaxilofacial que vai te operar dentro de um hospital. Apesar de eu saber de todas essas áreas, que era vasto, eu tinha um olhar mais fixo no dente, né, e aí eu falei pra minha mãe, falei assim, eu não sei, vamos fazer. Aí, ok.
Só que aí, a primeira paciente que eu atendi de harmonização lá no curso que eu fiz, eu já tive um choque, porque realmente foi uma transformação na vida dela. Essa paciente, muito calada, atendi lá no curso, né? E ela não falava muito, ela só falou que o filho tinha pagado os procedimentos dela e que era pra gente ver o que ficava bom e que ela queria melhorar a autoestima, era isso. E aí foi, né? A gente fez os procedimentos, na hora que a gente entregou o espelho pra ela começou a chorar. Muito. E aí me lembrou do sonho, né? Nossa! E aí a gente, só que na primeira reação a gente achou que ela não tinha gostado, né? Meu Deus, o que eu porque fiz? era um choro muito doído, sabe? Aquele choro da alma. De cuidados, né? E aí quando ela se acalmou, aí ela falou que o marido dela tinha falecido, fazia, se não me engano, 5 anos. E desde então ela não saía de casa. Ela não se cuidava mais, não penteava cabelo, não cuidava do dente, não cuidava do rosto, não cuidava da pele. E a partir daquilo ela se largou, ela entrou numa depressão muito profunda. E aí o filho dela resolveu dar de presente pra ela, pra ver se dava uma melhorada, né, na autoestima dela. E aí ela falou que na hora que ela se viu no espelho, que ela viu uma mulher transformada, ela falou, até me arrepio, só de lembrar. Ela falou assim, agora eu sei que eu posso ter algo novamente, eu sei que eu posso ter uma vida novamente, né? Eu sei que eu posso, a partir de agora, escrever uma nova história pra mim. Porque antes ela tava presa, né, na depressão, na perda do marido. E aí quando eu vi aquilo, eu lembrei do sonho que Deus me deu há muitos anos atrás. Aí eu falei, isso não sai dos meus cuidados, isso. né? Falei, é isso, eu vou seguir. A harmonização é sim, aliás, lembrei, né, o bem-estar. Cuidado, para você cuidar da saúde. Saúde é o bem-estar físico, mental e espiritual. Então, físico, estética também. Quando você se vê no espelho, bonito, um sorriso bonito, um rosto bonito, Sim. um botox em dia, né? Compõe a saúde. Saúde é o bem-estar físico, mental e espiritual. Sim. Então, o espiritual a pessoa busca do jeito que ela, enfim, se entende, né? Do jeito que ela se identifica. E a saúde também, questão de médico, né? E a pessoa marcar uma consulta, ir no médico e tudo mais. Então, eu vi que eu não saía do meu propósito ali, né? Pelo Sim. contrário, eu complementava o meu propósito. Foi aumentando, né? Sim. Você é especialista hoje no dente, você faz cirurgias? Isso. E Faz harmonização implante facial. e harmonização. Não, implante não. Essa área eu não faço. Ah, tá. Tenho lá na clínica, a doutora que faz. É porque é muita área, né? Sim. Como eu falei, não dá pra abraçar tudo. Então, o que eu não faço, eu tenho na minha equipe as doutoras lá que atendem no consultório. Que é completo, né? Isso. Aí, vou fazer uma pergunta em relação... Você como dentista e fazendo a harmonização, e como o intuito é entregar para a pessoa, ela olhar e falar assim, nossa, tô me sentindo bem, né? Que esse é o resultado que você quer, né? Quando a paciente vem para você. Quando você vê isso na pessoa, você tem essa emoção, você fala assim, nossa, eu tô seguindo o meu propósito, a minha missão. Você quer cada vez mais? Você tá ampliando mais, agregando mais cursos ou você parou já? Não, nunca para, né? É engraçado porque a gente acha que a gente finaliza algo, só que aí a gente vem outros propósitos, outros sonhos. Agora eu tô com sonhos novos, né? Tô dando mentorias para dentistas. Uau. Então, chega uma hora hoje você já é mentora. Sim. Tudo que você aprendeu, você aplicou. Eu compartilho. E hoje você tá compartilhando, Sim. Transbordando na vida das Exatamente. pessoas. Que bênção. Isso é muito bom, porque a gente aprende cada vez mais, né? Quando a gente compartilha aquilo que a gente aprendeu, não fica retido, né? Você, igual você falou, Sim. você transborda. Então, eu decidi migrar também para essa área, ser mentora de dentistas, de mulheres, né? Ajudar pessoas. Então, tá ali sempre junto no meu propósito. Que bem, você só expande, né? Isso. E quando a gente tá transbordando esse amor, né? Isso porque desde o início que você começou a falar, você fala do amor. Sim. Né? Que Deus colocou esse propósito, essa missão no seu coração e você tá seguindo da melhor forma, estudando, evoluindo, fazendo acontecer, agora tá transbordando na vida dessas pessoas, dessas alunas, né? Sim. Que vêm para aprender com você. E o que mudou quando você conseguiu? Porque lá atrás você não tinha. Eu tô perguntando porque tem muitos adolescentes que vêm e falam assim, Meire, eu não sei se eu vou dar conta, eu não sei se vou conseguir, os meus pais, eles não acreditam em mim, não tem condição financeira, eu não sei como que vai ser. Eu acho que é melhor eu trabalhar para os outros, sabe? Trabalhar numa loja, trabalhar no shopping, porque é isso que eu vou conseguir. E os pais, por eles não
né? Não ter, às vezes, um estudo, né? Sim. E os pais querer o melhor para o filho e para não frustrar, o pai simplesmente, a mãe, né? Pega e fala assim, não, é melhor você trabalhar, ter seu salário, que ali você vai comprar seu carro, você vai comprar sua casa, você vai casar. E aí o sonho morre dessa pessoa. Você teve um chamado, é muito difícil, porque eu tava até esses dias aí, você me fez lembrar de uma garota, a Gabriela. Ela me mandou mensagem, falou assim, ai, Meire, eu não tenho com quem conversar, eu quero ser psicóloga, eu quero ajudar as pessoas, mas essa não é minha realidade. E o meu pai falou para eu cair na realidade, porque, como você disse, né, que seus pais lá atrás sempre te apoiaram, mas sabia que na condição financeira... Põe o pé no chão. Não tem. Você quer ir, vai, mas põe o pé no chão. Essa é a nossa realidade. E aí ela ficou confusa. Ela falou assim, Meire, agora eu não sei, porque eu quero muito, mas eu acho que eu não vou dar conta. Então, é aquilo que você falou, né? É como se estivesse em cima do muro, agora eu não sei se eu vou pra cá, se eu vou pra lá, eu não faço nada. Aí os adolescentes, eles são muito dramáticos. A mente do adolescente, ela é assim, se você falar que ele não consegue, é um drama. Ele acredita que ele não consegue. Então tem que tomar muito cuidado, os pais, aí que você fala pro seu adolescente, porque tudo que você falar, ele acredita, leva o pé da letra e vai acreditar que não consegue. Olha isso. Então dá uma informação errada, mas não porque ele não é capaz. Porque os pais não tiveram, né, frustraram, e para não querer que o filho frustre também. Então eles acabam passando uma informação errada, infelizmente. Mas tá tudo bem, né? O pai ter essa consciência. Mesmo assim, você sabia do seu propósito, da sua missão. Você falou assim, não, eu vou conseguir. Hoje você já tá mentorando. E das suas mentoradas, das suas alunas hoje, quando você vê elas ali aprendendo com você, você vê a mesma motivação sua lá atrás? Você vê... Elas estão fazendo pelo dinheiro ou não? Elas estão indo pelo o amor, a missão? Olha, é muito engraçado, entre aspas, porque toda vez que eu tô ajudando ou uma mentorada ou alguma colega dentista que me procura, falando que quer crescer, que quer ajuda, que quer dica, eu me vejo muito nelas, porque eu passei por todas essas fases. Eu fui a adolescente que não acreditava em mim, eu fui a adolescente que achava que era burra, porque eu tive muitos traumas em relação a isso, inclusive de um professor. Eu tive um professor de matemática quando eu estudava no ITB aqui em Barueri. Eu estudava na escola onde a minha prima falecida estudava. E essa prima minha, ela faleceu de acidente de moto. E o ambiente da escola me lembrava ela o tempo inteiro, porque eu ficava imaginando ela passando, eu ficava imaginando ela entrando nas salas. E eu não sei explicar, porque naquela época não se falava muito sobre terapia e tudo mais, mas eu ficava triste naquela escola. Eu não gostava daquela escola. Tinha algum trauma ali, né? Tinha trauma. E eu tive uma diretora muito boa, que ela me acolheu muito, e ela conversava comigo, e ela falava. E aí, enfim, como eu era adolescente, qual que era o meu problema? Era as aulas. Então eu não me dedicava, porque eu não gostava. Eu fazia TI já, porque era um ITB técnico. Então eu já estudava o que eu não gostava. E qual que é a reação do adolescente? Se voltar contra, se revoltar. Então, assim, eu naquela época... Por conta de tudo isso, eu tive muitos problemas com professores, com as aulas, porque eu não gostava. Eu fui, sim, teve uma época rebelde. Que eu fui rebelde, muito rebelde. Meus pais tiveram alguns probleminhas comigo, mas era todo um fator, né? Então, meus pais divorciaram, então teve o divórcio dos meus pais, teve esse fato da escola. Enfim, era muita coisa na cabecinha de uma adolescente. Então, hoje eu olho pra adolescente, Andressa, e eu falo assim, eu te entendo, querida, tá tudo bem. Tudo tudo bem, passou. E aí teve um professor que me marcou muito negativamente, porque teve um dia que eu tava muito triste, eu tava com cólica, eu sempre tive problemas em relação à cólica, e eu simplesmente abaixei na carteira e eu tava com muita dor. E minha mãe não podia todo mês, né, quando eu tava nos períodos menstruais, ir me buscar, sair do trabalho dela, se deslocar, ir lá pro meu colégio, pegar e levar no médico. Não dava, todo mês eu tinha esse problema. E eu tinha que me adaptar. E aí, nesse determinado dia, eu abaixei na carteira e, assim, eu tinha tomado remédio e eu dormi, simplesmente apaguei. E aí eu acordei com o professor me chacoalhando, né, muito bruscamente, e aí ele falou que eu não seria ninguém na vida se eu continuasse daquele jeito. E aí foi
um choque muito grande para mim, me marcou muito, e tanto é que a matéria que ele dava era matemática, até hoje se fala, eu odeio matemática. Então foi um trauma muito profundo, e por muito tempo eu também acreditei naquilo. Eu acreditei que eu não seria ninguém, até realmente me encontrar com o meu propósito, né? Até Jesus, Deus, virar e falar assim, não, filha, você tem propósito, assim, esquece o que te falaram, esquece o seu passado, foca aqui, foca no futuro, esquece. No positivo, né? Exatamente. A maioria das pessoas foca no negativo e acaba frustrando e não realizando sonhos e projetos por conta de informações, ó, de um professor, de um pai, né, de uma mãe, de um cuidador. Mas uma informação totalmente errada que não tem nada a ver com a pessoa, tem a ver com a própria pessoa que está dizendo, né? E aquilo não virou uma mola, assim, de acelerar? Falar assim, não, isso aqui agora pra mim... Então, eu sabia que eu tenho essa dúvida até hoje. Eu falo assim, será que foi uma psicologia reversa? Porque aquilo gerou uma revolta muito grande dentro de mim. Tipo assim, não, eu vou ser sim alguém na vida, que é isso? Então, assim... Ele te ajudou, amiga. Querendo ou não, assim, não sabemos, né? Professor, você ajudou essa doutora, que hoje é uma mentora. Olha só, dá aula hoje, né? Porque se fosse o trauma, né? Porque tem aquilo. Ou a gente pega o negativo e vai choramingar o resto da vida e falar assim, eu não fiz, porque até meu professor já sabia que eu não ia ser ninguém. E aí você fala assim, não, eu vou ser o melhor, vou ser a melhor profissional da área que escolher. São decisões, né? Você tomou a melhor decisão. Sim. E ainda teve a espiritualidade que te ajudou muito. Então, parabéns, porque você ouviu o lado positivo, né? O lado emocional, o lado direito da mente. Você ouviu e falou, não, vou fazer o melhor do que eu tenho. Porque as condições não te davam isso, né? E você ajudou já alguém que passou por você e você falou assim, a pessoa também, uma jovem, uma adolescente também passou e falou, também não consigo, essa não é a minha realidade, eu nunca vou ser uma doutora como você, porque você é maravilhosa, e porque às vezes a pessoa olha e fala assim, filha de papai, já né? te vê no topo, assim, acha que você chegou lá com um passe de mágica, né? Pronto, então assim, nunca vai ser pra mim. Já teve alguma experiência? Nossa. Já tive, não. Eu tenho e continuo... Já tive e continuo tendo, né? Porque, sem brincadeira, a cada, acho que 2 ou 3 meses aparece alguém falando exatamente isso. Falando assim, eu não consigo, eu tô com um problema nisso, eu tenho a trava nisso, eu sofro por conta disso, meus pais isso e tal. E é sempre algo que eu já passei na minha história. Então, eu acho que realmente as pessoas vêm até mim de maneiras aleatórias, e eu acabo, querendo ou não, eu uso a minha história como um testemunho mesmo, né? Eu falo para que isso seja algo para motivar, do mesmo jeito que eu amo ouvir histórias motivacionais. O tempo inteiro eu escuto mulheres, homens, enfim, que saíram do nada e conquistaram. Vira e mexe, eu escuto podcast. Também. Enfim, é meio que um vício bom, né? Então eu amo ouvir histórias. E do mesmo jeito, quando alguém vem falar assim, nossa, eu tenho um problema, eu não tenho dinheiro, eu quero me formar. Eu falo, acende a luzinha, eu falo, opa, vou lá, eu conto a minha história. Eu falo, não, se eu conseguir, você também consegue, é só não desistir. E teve um caso muito específico, assim, era uma paciente minha, eu ainda não tinha minha clínica, ainda não tinha meu consultório, eu trabalhava para uma outra pessoa, e aí essa adolescente chegou até mim, não ia atender ela, eu ia atender, nesse caso específico, ia atender o tio dela, estava com um problema dentário, precisava extrair, e ela estava junto, e aí ela veio até mim e falou que o sonho dela era ser dentista, porém ela achava que não ia conseguir, porque ela também é muito humilde, ela morava no interior, e aí, enfim, eu contei a mesma coisa, eu contei minha história, eu falei, olha, eu consegui, eu tô aqui, mas enfim, tudo isso que eu acabei de falar eu contei pra ela, e aí eu falei pra ela, eu falei assim, eu vou atender seu tio, você quer me auxiliar? Aí o olho dela brilhou assim, eu nunca vou esquecer o olho dela. Ela, sério? Você vai me deixar? Eu falei, claro. Eu tinha outro jaleco no armário, então eu dei meu jaleco pra ela. Olha. Dei minha touca, dei luva, dei a máscara. E aí, na hora, assim, você vê aquela criança que parece que ganhou uma bicicleta, né? E aí ela entrou comigo pra atender. Enfim, aí ela se sentiu super motivada. Ela até gravou um videozinho, né, que eu pedi pra ela, se você quiser passar. Vamos passar então pro pessoal de casa ver. Vamos passar pra você ver a pessoa falando, né? Olá, tudo bem? Eu me chamo
Paraíba, na cidade de Guarabira, e eu vim através desse vídeo falar um pouco do quanto a doutora Andressa contribuiu para que eu não desistisse dos meus sonhos. Eu sempre tive o sonho de fazer odontologia, desde o ensino médio, e sempre foi meu sonho, mas eu nunca tive condições financeiras de realizá-lo. Em 2019, eu tive a oportunidade de ir para a casa de uma tia minha em São Paulo. O esposo dela precisou ir ao dentista, que foi a doutora Andressa. E quando a gente chegou lá, eu fiquei encantada com o consultório, com tudo. E na sala com ela, eu contei um pouco do meu sonho, né, que eu tinha de fazer odontologia. E a doutora Andressa, muito simpática, me contou um pouco da experiência dela, de que ela também não tinha condições financeiras, mas que conseguiu fazer odontologia, que atualmente atua, né, nessa área linda. E ela me contou o sonho dela e falou que eu não desistisse, que eu persistisse, que eu iria conseguir. E ela me deu a oportunidade de auxiliar ela na cirurgia do esposo da minha tia. E eu, encantada, né, eita, eu vou auxiliar. Ela me deu o jaleco dela, me deu touca, eu tenho uma foto até hoje, nunca esqueci desse momento. Passei mal um pouquinho, né, porque eu vi o sangue, mas pra mim, o primeiro contato é sempre assim, pra mim foi uma realização. E ela contribuiu muito. Depois eu retornei para Paraíba e em 2021 eu tive a oportunidade de fazer o curso, né, técnico de saúde bucal. Concluí em 2023. Pra mim foi uma realização muito grande, né, era uma oportunidade de estar dentro da área. E atualmente eu trabalho como técnica de saúde bucal, numa clínica aqui na minha cidade. Essa foi a minha experiência com a doutora Andressa, ela contribuiu muito. Uau, gente, que referência! E é sobre isso, porque às vezes, ó, você é adolescente, não tem dentro de casa uma referência, um apoio, segue uma pessoa, pega a pessoa como referência, olha só, e ela tá na área. Tá na área. E assim, ela me mandou uma mensagem, aquela fotinho ali que a gente colocou no vídeo, ela tinha feito uma postagem pra agradecer. E aí, assim, isso aconteceu em 2019, né? Como ela falou, eu tive contato com ela e ela voltou pra Paraíba. Olha. A gente não teve mais contato, né? Ela voltou pra cidade dela. E aí, depois que ela se formou, ela postou a foto. Eu nem sabia que ela tinha essa foto ainda. Que linda. E ela falou que guarda com o maior amor e carinho, porque foi o primeiro contato que ela teve com a odontologia, né? Uhum. E aí, aquilo pra mim, na hora que ela me mandou, fiquei mais sensível, né? Eu chorei, eu falei assim, meu Deus, a gente planta uma sementinha lá atrás e a gente não sabe se vai dar fruto ou não. E aí, quando ela me mandou aquilo, eu falei, olha, parece uma besteira, né? Tipo, dá um jaleco e tal, mas fez total diferença na vida dela. Foi uma transformação. Então, assim, eu acho que a nossa história transforma, né? Do mesmo jeito que antes, quando eu era adolescente, eu ouvia também história de mulheres, de pessoas que cresceram, que também não tinha nada. E até a própria história da minha mãe também, né? Da minha mãe e do meu pai, que também eram muito humildes, vieram de lugares muito humildes e não conseguiram se formar, mas eles conseguiram ter uma casa boa, conseguiram ter o seu carro, conseguiram ter uma vida boa, assim, Sim. né? E aí eu falei, poxa, se eu tenho a inspiração nos meus pais, em outras pessoas também que eu tenho referência, quando essas meninas vêm até mim com essa mesma história de que eu não tenho condição, igual ela, eu sou da Paraíba, né, não tenho dinheiro, eu falei pra ela, eu dei o meu exemplo, né, eu falei, na minha época de faculdade, eu vendi lanche na faculdade, porque as listas de materiais eram em torno de 5, 6, 7 mil reais no semestre, ou seja, terminou um semestre, tem 2 semestres no ano. Então, você terminou o semestre, logo em seguida já tem outra lista de material. E tem que ter o material, né? né? Tem que ter, porque os professores tiram nota. Inclusive, tem outro trauma em relação a isso. Vários traumas que já foram passados, né? Já foi passado. Na faculdade, a professora falava assim, quem não tiver a lista de material completa, a gente vai tirar ponto. Olha. E aí, quando eu ia comprar, minha mãe falava assim pra mim, compra só o necessário. E eu falava assim, meu Deus, compra só o necessário. Aí eu perguntava pro professor, o que é necessário? Tudo, tem que ter tudo da lista. E aí minha mãe, enxuga, não dá. E aí eu juntava o dinheiro e falava assim, quanto a gente tem para a lista de material? Tem X, então só dá pra comprar X. E aí teve uma professora que ela foi fazer a conferência no primeiro dia, a professora de odontologia. Eu falo que os professores, eles me marcam de uma maneira negativa, mas eu jogo pro positivo. E ainda ela bem. graças a Deus, ela fez a conferência
e faltava algumas espátulas. Aí ela tirou um ponto, gente. Pra quem é estudante sabe, um ponto é muita coisa. Ela eu já comecei o semestre com menos um ponto. Ela tirou um ponto da minha nota. E aí eu falei pra ela, eu fui no ouvido dela, com toda vergonha, assim, né? A mãozinha assim, toda tira. Eu falei, professora... Com aquele gatinho, assim, ó. Aí eu bem baixinho, falei no ouvido dela, falei assim, professora, eu não comprei porque eu não tenho dinheiro, não tenho... Minha família não tem, isso daqui foi o máximo que a gente conseguiu. Aí ela falou muito alto, assim, acho que a sala inteira ouviu, ela falou, você já não sabia que odontologia é caro? Por que cursou? Nossa. Pegou, virou as costas, saiu. Na hora, só a lágrima pingou. Aí tudo bem, eu vou recuperar esse ponto. Vem de novo, né? Aquela garra, né? Assim, não, eu tá vou bom, conseguir. Tá bom. E você tá falando uma coisa, Andressa, que é assim, ó. Você teve essa percepção de mudar o jogo. Sim. Mas quantas pessoas que ela acredita assim, o que eu tô fazendo aqui? Não, eu imagino. Eu conheci muito. Ó, eu trabalhei 16 anos na área de medicação. E tinha muitos vendedores nas ruas, representantes de comercial, que tinham feito faculdades e não estavam fazendo. Sim. Começaram faculdades e não terminaram. Então, por alguns bloqueios, né? Sim. E aí, não, eu não consigo, então eu tenho que trabalhar ali, eu tenho que trabalhar de outras coisas. Sim. Então, imagina, se você pegasse, né, essas molas, eu digo que são molas que faz você alavancar, mas tem pessoas que pegam aquilo como algo afunda, negativo, né? e não vai pra vida. Exatamente. E hoje você já é uma mentora, tem a sua clínica, né? Depois você vai passar o endereço da clínica que você atende. Mas assim, vejo que você tem um coração muito bondoso. E isso Deus sempre vai estar te retribuindo com coisas boas. Nada é fácil, né? Se fosse fácil, tinha um monte de dentista por aí, tinha um monte de pessoas fazendo faculdade, mas não é fácil. É só para quem quer de verdade, para quem tem uma missão, para quem tem um propósito, para quem fala assim, eu quero, eu consigo, eu posso e eu vou fazer. Não é fácil. Eu lembro que, você falando aí, eu queria tanto ser terapeuta, e eu querendo estudar e trabalhando, trabalhei na área de medicação durante 16 anos. E você falou de motivação, que você vai lá ver os players, né, motivando. E eu fui trabalhar com marketing multinível. E no marketing multinível, aquele povo, né, parece que todo mundo é milionário ali, né? Você já viu o marketing multinível? Já. E aí eles contando as histórias, porque depois que eu entrei aqui, comecei a vender o produto, e aí montei minha equipe, hoje eu tô aqui com uma... Milhões na minha conta, já sou um milionário. Aí você começa a ouvir, você fala, nossa, quero isso pra minha vida. Sim. Aí eu trabalhando na medicação, ganhava bem, gente, tinha um monte de premiação que a medicação, ela faz isso, os laboratórios... Sim. Dá muitos prêmios, né? Então te incentiva você ficar ali. Tem gente que fica ali pra sempre, porque é muito bom. Eles ficam te incentivando com prêmios, sabe? Com o dinheiro. CLT, ele faz isso, né? Ele te amarra nos benefícios, né? Tipo assim, convênio. Isso, convênio odontológico. Convênio odontológico, convênio médico. Isso, pra amarrar mesmo. E aí eu falei assim... Fui nesse Smart, né, vi aquele movimento do povo lá, tudo bem arrumado. Eu falei, gente, eu quero isso pra minha vida. E entrei lá, me cadastrei numa empresa, comecei a vender os perfumes. E comecei a vender, e eu parava, igual você fez aí. Nossa, isso aqui é muito bom. Comecei a parar no posto de gasolina, vendia ali, vendia pro amigo, outro indicava. Eu falei, gente, isso aqui é muito bom. E eu trabalhava 6 horas na área de medicação, né, no laboratório, e na distribuidora, desculpa. Aí eu peguei e falei assim, não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou vender, vou sair de lá e vou vender mais perfume, porque isso aqui é muito bom. Só que na realidade não é assim, né? Quando eu saí da empresa, pedi pra sair, quando eu saí, eu fui pra rua, eu vi que outra realidade. Me lasquei. E agora? E aí eu vi aqui, né? Não tinha motivação às vezes pra levantar. Agora o trabalho não, eu tenho que ir porque tem o salário. Quando eu vi que eu tava... Depende só de você, né? Você e isso. Só depende, igual você hoje, né? Você é uma doutora, depende de você. Se você não levantar da cama e fazer acontecer... Esquece. E aí aquilo, falei assim, agora já era. Agora tô desempregada, desmotivei, sabe? Aí eu fui para uma outra empresa, aumentaram o valor do perfume, e aquilo eu falei assim, gente, tava bom, agora eu vou ganhar pouco, vai ser difícil. Comecei a ver que eu tinha feito merda. Aí eu falei assim, não, mas eu não posso desistir, não posso voltar atrás. E comecei a
Estudar. Aí que tá a chave. É o estudo, gente. Vai estudar, vai ampliar a mente. Exatamente. Não é? Assim, quanto mais você estuda, de verdade, quanto mais você estuda, mais você aumenta o seu salário. Essa é a realidade. Então, assim, igual eu me formei dentista. Então, assim, quando você forma dentista, você ganha um salarinho que você falava assim, gente, meu Deus, formei dentista pra ganhar, sendo realidade, 3 mil. Fala, não, igual você falou, né? Me lasquei tanto, gastei tanto. A lista de material, gente, era 5 maior mil, do que 7 mil. Como é que eu tô ganhando 3 mil? E aí, você vai na fonte, Desmotiva, né? Desmotiva. E aí eles falam que você tem que fazer pós-graduação, que aí você vai começar a ganhar dinheiro. Eu falei, então tá bom, bora lá. Vou estudar de novo. E realmente, quando você começa a se especializar, e aí sim você começa a ganhar um pouquinho mais, você vai ganhando mais, aí você faz outro curso, outra pós. Cada vez que você estuda um pouquinho mais você aumenta os seus recursos. Porque a mente, ela entende assim, vai começando, os neurônios, eles vão ligando e vai ampliando. Aí você vai vendo assim, cara, eu posso isso, eu também posso isso, eu posso isso. Porque tá aumentando, né, o nível de conexões neurais ali. Então tá fazendo vários caminhos. Sim, porque várias telas se abrindo. Aí você fala assim, nossa, eu sou boa nisso, nossa, isso aqui é muito bom. E aí você passa a se valorizar mais. Né? Porque você fala assim, poxa, igual minha pós-graduação, a última que eu fiz foi 45 mil. Você fala, poxa, eu investi 45 mil em uma única pós-graduação. Olha isso. Falei, e quando a pessoa vai passar por você, não é só o valor do custo, né? Ah, isso aqui custa, sei lá, 10 reais, 20 reais. Não é só isso, é todo o caminho que você levou pra chegar até lá. E muitas pessoas não entendem isso. Tudo que a gente conversou desde o começo, toda a história, foi lá, vendeu lanche na faculdade, passou por aqui, andou muito a pé e tal, não tinha dinheiro pra nada. Até chegar onde tá, aí cobra um valor. Tem até uma dificuldade, né? Eu já falei pra você em relação a isso, né? De cobrar e tudo mais. Mas chega uma hora que você fala assim, não, eu preciso. Eu investi tanto. Olha, o tanto que eu lutei. Então, assim, eu vou melhorar nos meus preços, né? Vou cobrar um pouquinho a mais, porque, poxa, eu tô oferecendo um diferencial. Eu sou especialista, eu montei uma clínica equipada, a pessoa tem conforto, tem cafezinho, né? Tem uma massaginha, assim. Eu fui lá. E eu amei aquela cadeira, gente. Ela coloca na cadeira e começa a ficar ali massageando. Cadeira de massagem. Apaixonei. Então, é isso. Aí você... Com todo o carinho, né? Que você preparou tudo. Sim. E aí você chegar lá no momento que você tem que cobrar e a pessoa fala assim, não, vou no mais barato. Vou aproveitar, gente, vou falar sobre isso, tá, gente, doutora? Depois, eu tenho convênio odontológico. Sim. Não sou contra convênio, gente. Eu sou. Você é? Eu sou. Eu não sou contra, não, mas por que depois? Tá, e eu vou falar o que aconteceu na minha experiência. Aproveitando, eu fui no dentista, em uma dentista pelo convênio, depois fui em outra, não só fui aqui em São Paulo, também lá em Ribeirão Preto, fui em outro convênio, e aí toda vez que eu ia, nossa, tá perfeito seus dentes, tá perfeito seus dentes. Aí, né, fui na doutora pra fazer uns negócios assim no rosto, né, pra dar umas levantadas. Aí eu falei assim, doutora, eu queria também fazer um orçamento aqui no meus dentes, né? E eu sempre vou no dentista pelo convênio. A doutora vem com um aparelhinho. É uma câmera intraoral. Uma câmera, fala aí, doutora. Câmera intraoral. Aquela câmera me fez ver a realidade, que não estava tudo bem. A realidade é cruel. É cruel. Eu falo que a câmera mostra tudo. Ela dá um zoom master, assim. Foi um dos melhores investimentos que eu fiz. Porque antes a gente mostrava no espelhinho, né? E aí o paciente fala assim, tá enxergando a cara? E dá pra ver com aquele espelhinho? Assim, a gente enxerga, mas o paciente, ele tinha que ver no espelhinho pelo reflexo. Uhum. E ele não enxergava direito. Então, assim, aí ficava aquela cara de interrogação do paciente, tipo assim, será que tem cárie mesmo? Ou a pessoa tá mentindo? Bem? E aí sempre dava pra ver que a pessoa ficava com aquele ponto de interrogação. A gente acredita, porque eu tô com uma doutora profissional. Exatamente. Aí eu vou lá e ela fala que tá tudo bem, eu falo que tá tudo bem. E a câmera intraoral é o mata ali, né? Foi a chave, porque botei a câmera, você vai lá e olha, abriu a boca, o paciente tá acompanhando junto, dente por dente. Cárie ali, tem um buraquinho ali, retração ali, aquele dente Que raiva! Que raiva! Deixa eu sair de lá,
Aí eu falei assim, não tenho nada. Tem Saí de nada, lá tá com uma tudo ótimo. lista, assim, ó, de coisas pra fazer. Eu falei, vamos fazer, né? Então eu tô indo lá, a doutora tá cuidando de mim com o maior Esse é o carinho. X do convênio, né? Então, Exato. assim, a nossa consulta inicial foi mais ou menos 1 hora, né? Que a gente Sim. ficou ali só examinando, olhando dente por dente. No convênio você não tem tempo pra fazer isso. Então, entra no ponto número 1 do que eu não gosto de convênio. Eu já tive que trabalhei 3 meses para um convênio, quando eu ainda não tinha recursos para montar minha clínica. Eu precisei trabalhar para algumas pessoas. E uma clínica lá em Cotia eu trabalhei 3 meses, que foi o máximo que eu aguentei. Eu falo aguentar porque assim você escuta barbaridades, né? Uma delas é que a gerente da clínica falou pra mim que eu tinha que ser mais rápida. Ela falou assim, não, você demora muito com os pacientes, tem que ser mais rápida. É um padrão. Senão você não vai ganhar dinheiro no convênio. E aí você olhava a tabela do convênio, você olhava lá, o convênio pagava R$17 numa restauração. R$30 para extrair um dente. Eu falei, poxa, se for para ganhar R$30 para extrair um dente, eu saio da área de dentista e vou trabalhar no shopping, que você ganha muito mais. Sim. Sendo a realidade clara. E aí, quando eu vi essas barbaridades do convênio, eu falei, chega, eu consegui 3 meses, assim, foi o máximo, porque eu já tinha iniciado alguns casos, e eu falei, vou finalizar, porque a pessoa veio lá, precisa iniciar um tratamento, vou fechar. Então, 3 meses foi o máximo. Então, assim, você tem que atender correndo, você não é bem remunerado, é uma loucura atendimento em convênio, as pessoas são muito estressadas, porque o convênio enrola a pessoa, não consegue atendimento, ela fica brava porque o atendimento é rápido. Então, assim, é um estresse constante. Então, assim, meu emocional já tá... E não tem como ser perfeito, então. Não dá. E aí, assim, eu sou muito detalhista, eu gosto de examinar com calma, eu gosto de falar, eu gosto de mostrar. Se a pessoa tá com dúvida, eu não inicio o tratamento, porque se der alguma coisa errada, ela vai falar assim, você não me explicou. Então, eu gosto, né, do estilo que eu atendo, né, que é o do particular, que é 1 hora de consulta só pra pessoa entender o que ela tem que fazer. Não é já chegar naquela correria, abre a boca, vai lá, tchau. Pronto. Próximo, abre a boca, tchau. Não. Esse barulhinho desse dentista aí. Não é bom. Eu sei, meus ouvidos. Eu escuto o zumbido dele à noite. A gente também sofre com esse barulhinho. Mas então eu gosto disso, do atendimento. É claro que não é todo mundo que consegue passar pelo particular, eu super entendo. Mas eu acho que assim, poxa, todo mundo vai num restaurante no mês, vai lá, gasta com McDonald's, gasta com besteira, com coisas aleatórias. Né? Prioridades. O que é prioridade, né? Minha saúde... Ou não, eu vou... E isso também acontece muito, a gente falando de adolescente, em relação aos adolescentes. Às vezes ele não põe isso como uma prioridade. Por que é prioridade hoje? Eu tenho um celular bom, né? Eu ir pra baladinha, status, ter uma roupa legal e aqui... Não investe na saúde, não investe... Tem que investir. Na terapia, por exemplo, terapia, né? As pessoas, elas acham que Vai largando. Não, terapia não é importante pra mim. O importante é ter uma roupa legal, o importante é ficar viajando. Não, o importante é você saber quem você é, o seu potencial e fazer acontecer, assim como a doutora Andressa fez. Sim. Você sabia quem você era, o seu potencial, a sua capacidade, eu vou fazer, eu mereço, e foi, né? E eu gosto de falar o seguinte, se você não investe na prevenção, o que é a prevenção? Eu gosto de comparar. A prevenção você vai investir, eu falo investir porque não é um dinheiro gasto, saúde não é gasto, é investimento. Na prevenção, você vai investir isso aqui. Se você não vai para prevenir, você vai gastar isso aqui com urgência. Verdade. Ou mais isso, dependendo. Então, assim, na terapia, se você tá vendo que você tá ansioso, igual hoje eu faço terapia, né, me trato com você, né, com outra doutora também, fiz minha constelação maravilhosa, inclusive, eu falo que realmente mudou minha vida. Uau. Então, é um investimento. Sim. Então, assim, se você não investe enquanto você tá bem, ou quando você tá percebendo que as coisas não estão indo muito bem, a ansiedade tá batendo na porta. Poxa, marca uma terapia, vai cuidar da mente. Você vai fazer, talvez, poucas sessões, né, pra você receber uma alta. Equilibrar ali as emoções. Equilibrar. Aí não, a pessoa espera ter um burnout, espera ter uma depressão, ou algo muito pior, sim, né, pra ela... Doenças, né? As doenças, a maioria são psicossomáticas, sim, que a própria pessoa cria na cabeça, vai pro corpo. Exatamente. E depois o que vai ter que fazer? Um tratamento de câncer, fibromialgia. Exatamente. E acontece várias outras
consequência, né? Por não cuidar da mente, por não cuidar da saúde. Então, assim, nós estamos falando aqui como profissionais, né? E você que está em casa, e você que tem um adolescente, que esse adolescente tem um sonho, e vocês pais, às vezes, não conseguiu realizar o seu sonho. Investe no seu filho, investe em saúde, investe em motivar ele, sabe? Dá um curso, uma mentoria, vai lá na doutora Andressa, faz um teste lá uns dias com ela, vê se isso é pra você, né? Pra pessoa sentir assim como você sentiu, né, naquele momento. Como a sua aluna, que hoje é uma doutora aí, ó. Ela é de qual cidade mesmo? Paraíba. Como ela chama? Morgana, ó, um beijo pra você, beijo, Morgana. Linda. Você já pode, com esse vídeo que você fez, você tá incentivando milhares e milhares de pessoas aí, de adolescentes. Agora ela é uma sementinha na vida de outras pessoas. Verdade. Doutora, eu quero te agradecer eu que agradeço. desse momento de você estar aqui com a gente. Nossa, passou tão rápido. Passa rápido demais, gente. Isso aqui é maravilhoso. Pisquei. Gente, repassa, viu? Repassa esse vídeo aqui pra você que tem um filho, um jovem, ver a história da doutora e falar assim, nossa, doutora Andressa conseguiu, filha, então você consegue. Olha o que essa menina fez. Sim. Ela foi vender lanche, ela, sabe, ficou contando lá as moedinhas pra comprar o material. E olha, e hoje tá aqui em Alphaville. Passa o seu endereço. Estou localizada na Calçada das Bétulas, 86, no Centro Comercial Alphaville. E quem precisar de mim como dentista, como cirurgiã, até doutora, se vocês quiserem fazer uma mentoria comigo, eu te auxilio a crescer tanto na sua carreira, quanto a crescer na harmonização, que eu dou curso disso. Então, eu faço atendimentos lá na minha clínica a gente atende tudo, todas as idades. O que eu não faço, como eu falei no começo, tem as doutoras que fazem. Então, a minha clínica, ela é totalmente especializada, uma clínica humanizada, onde tem massoterapia, tem esteticista, tem dentistas, bucomaxilo, enfim, é uma equipe multidisciplinar na minha clínica, totalmente voltada para atender vocês. E só para finalizar, como eu falei para vocês, eu sou cristã, então um versículo que sempre ficou no meu coração, que me ajudou a seguir e estar onde eu estou, seja forte e corajoso. Uau! Então, toda vez que eu passava por um momento muito difícil, vinha essa palavra no meu coração. Seja forte e corajoso. Por mais que eu estava despedaçada, mas Deus vinha ali no meu coração. Seja forte e corajoso, porque fui eu que te chamei. Nossa, e você falando isso aí, eu lembrei um dia eu tava querendo desistir, ir embora, né? Voltar lá pra Ribeirão Preto. Aí eu fui na Lagoinha. E na Lagoinha, o pastor falou assim, seja forte e corajoso. Naquele momento só precisou de falar essas duas palavras, e depois teve o louvor, teve o canto, né? Que falava seja forte e corajoso. E aquilo pregnou em mim. Eu falei assim, é isso. Porque se você não é forte, você não tem coragem, você não vai conseguir realizar os seus sonhos, os seus projetos. Nunca vai ser fácil, né? E se fosse fácil, a maioria das pessoas estariam fazendo. Então, quando você consegue, você vai incentivar outras pessoas também a fazer. E eu quero te agradecer. Obrigada. De você também estar fazendo parte, né, do Pode Constelar com a sua história e fazendo, né? Depois nós vamos contar aqui, a gente tem mais novidades. Mas hoje quero te agradecer a sua participação aqui no Pode, a sua história. Mas antes, Billy, traz aqui uma lembrancinha pra doutora Andressa. Mas gente, hoje eu tive que fazer diferente com a doutora Andressa, né? Que ela é doutora dentista. Obrigada, Billy. Olha, aqui é uma caneca, né? Um mimo do Pode Constelar. E aqui dentro tem uns docinhos diet. Tô precisando. Sem açúcar, viu? Muito obrigada. Sem açúcar, não estou pode? comendo chocolate mesmo, então pode. Sem açúcar? Claro. Então pronto. Então eu não errei no presente para não dar conflito, obrigada. né? Obrigada, Miri, pelo convite. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, de conversar com você, de ouvir minha história. E é isso. Vamos continuar crescendo. Vamos brindar esse momento. Bora. Sucesso, viu? Saúde, prosperidade. Amém. Obrigada, gente. Obrigada. Beijo. Beijo, gente. Tchau, tchau.